Cabeça para Cima de hoje, vamos debater a unidade da igreja. Unidade quanto um corpo de pessoas, um grupo de pessoas numa determinada cidade, ou bairro, ou estado, ou país, aquela pequena comunidade eclesiástica, mas também a igreja como um todo, o corpo de Cristo numa cidade, num país ou até mesmo em todo o mundo. Como ter unidade entre um grupo tão heterogêneo de pessoas? É o que vamos debater hoje, tentar entender como é que as coisas funcionam, como elas estão e, quem sabe, como elas poderiam ser, não é verdade? E você está pronto para debater conosco? Então, todos os contatos estão aí na tela, de modo que você pode se comunicar conosco também no programa de hoje. Nós vamos ao informativo e voltamos já já com o debate. A unidade na igreja é um assunto antigo e esteve na pauta de conversas entre o próprio Jesus e os discípulos. No capítulo 9 de Marcos, entre os versículos 38 e 40, o apóstolo João diz a Jesus que repreendeu um homem que expulsava demônios em nome de Cristo porque ele não era do grupo dos 12. Jesus logo repreendeu. Na igreja dos primeiros séculos, a questão também não era tão simples como se pensa. Em 1 Coríntios 1:12, o apóstolo Paulo chama a atenção dos membros da igreja de Corinto porque lá uns eram dele, outros de Pedro e outros de Apolo. Ele pediu que não se esquecessem de que o mais importante era que todos fossem de Cristo. Daí em diante, as divisões não pararam. A igreja cristã, que havia sido oficializada por Constantino, se dividiu em romana e ortodoxa. Depois vieram os protestantes. Mais adiante surgiram os puritanos, arminianos, wesleyanos, pentecostais, neopentecostais. As diferenças litúrgicas revelaram a diversidade, que, segundo o Novo Testamento, é perfeitamente compatível com a unidade. Para debater conosco hoje, Isaías Alves de Souza, que é pastor da Igreja Batista do Vale, em Santíssimo. Pastor Isaías, bem-vindo de volta, Cabeça para Cima. Muito bom tê-lo aqui. Para mim é o maior prazer estar aqui com vocês. Não, tema bom, hein? Quente, coisa boa. Com certeza. Hoje também, Isidro Soares Reis, que é pastor da Assembleia de Deus, Oficina do Céu, em Realengo, e também responsável pelo projeto Elohim, que tem o objetivo de unificar as igrejas. Bem-vindo, pastor. Muito bom tê-lo aqui hoje. O prazer é meu, é uma alegria estar aqui, não só pelo tema, mas também por estar participando com esses amados e queridos pastores que têm trabalhos também como o Projeto Elohim. E depois nós vamos ouvir e conhecer esses trabalhos juntos aqui. Então vocês trabalham juntos. Na mesma visão. É simbólico isso, muito bonito aqui. É muito bonito que vocês estejam aqui hoje para falar e compartilhar, não de algo apenas que vocês sonham, mas que vocês já fazem. Muito bom. Hoje também aqui, Ariflan dos Santos, que é pastor do Centro Evangelístico Ministério ID. Pastor Ariflan, muito bom tê-lo aqui com a gente no Cabeça para Cima. É uma alegria poder estar aqui com os amados pastores que realmente têm essa visão de trabalhar a unidade do reino. Então é muito importante trabalhar isso. Tá certo. Bem, quando a gente fala e de repente você que está assistindo a gente, no Cabeça para Cima, nossa, que tema diferente, né? Podia ser pressão arterial, que a gente debate tudo quanto é tema, mas de vez em quando a gente traz um tema mais cristão, ou até um tema mais de caráter mais eclesiástico, que é o caso de hoje. E hoje a gente vai começar falando, quando a gente fala de unidade da igreja, a gente percebe que a Bíblia, Jesus mesmo tratou dessa maneira, o apóstolo Paulo também, ele se refere à igreja comparando ela como se Cristo fosse o cabeça e a igreja o corpo. Então, comparando com um corpo. Como é que é isso? A unidade orgânica da igreja, chamada organismo, como é que é isso? Nós entendemos que, tendo Jesus como cabeça, não vai existir as divisões, porque nós teremos como foco fazer a vontade de Deus. O que Jesus Cristo veio pregar? Ele veio trazer o reino de Deus à terra. A mensagem de Jesus Cristo é essa, trazer o reino de Deus, para que a harmonia volte. E com isso, o que acontece? Nós podemos ver, se o cabeça, que é Cristo, nós estamos todos como igreja, mesmo local, ou até mesmo em uma igreja local, aquela que trabalha na comunidade, ou a igreja no estado, no município, se estiver obedecendo ao Senhor Jesus Cristo, com certeza não tem nenhum conflito. O grande problema é quando o homem começa a inventar muitas outras armas, outros meios,
Aí foge do cabeça. Estabelecer regras e tradições humanas e colocá-las acima, quem sabe, das regras Bíblicas. ou direcionamentos que a Bíblia dá. Exatamente. Aí foge do caminho, faz a confusão, aí fica um exército dando tiro para tudo e quanto é lado, ao invés de combater exatamente então, o nosso inimigo. Quando você está dizendo assim, então, em vez da gente estar contendo inimigo, a gente vê uma mão com o martelo martelando a outra mão. Exatamente. Exatamente. Ou Lembrando dando também, tiro no pé, igual a gente fala em expressão em português, né? Exatamente. para o telespectador nos entender também um pouco melhor, o corpo é simbolicamente representado, as funções do corpo, né? A mão, o pé, né? O estômago, os lábios, que vem trazendo o exemplo do Espírito Santo funcionando em cada parte do corpo, representativamente como uma pessoa, um membro dentro da Igreja do Senhor. Então, ele ativa essa função através de cada pessoa que ele escolhe para funcionamento. De acordo com o dom ou com a característica. Como o dedo tem uma função, como o ouvido tem outra função, como o nariz, assim também a pessoa vai receber, como diz em Coríntios capítulo 12, né? Que funciona o corpo conforme a vontade do Espírito Santo. Ele distribui, né, a sua função para a igreja conforme lhe apraz, mas todos são importantes e o Espírito Santo é um só. Vem cá, pastor, mas o corpo não é tudo mão, ou tudo estômago, ou tudo... Porque tem que ser todo mundo igual. Aí é que entra a grande confusão, o grande drama. Né? Que, se a igreja vai ser uma, todo mundo tem que ser igualzinho. Não pode ser porque essa função ela é designada de maneira diferente, escolhida pelo próprio Espírito Santo, para usar cada um para que seja um o pregador, o outro o cantor, o outro tem o talento de receber a revelação, o outro de ensinar, de ser social, professor, enfim. né? E todos vão ser um corpo só, uma unidade na importância da representatividade para a cabeça poder distribuir para o corpo, que é Jesus Cristo. Eu acho maravilhosa essa, pastora Iflã, essa comparação que a Bíblia faz, porque todo mundo tem um corpo. Então, ninguém não pode dizer, eu não entendo essa analogia. Não tem como, alguém tem como dizer que não entende? E o cérebro tem que funcionar. E se a cabeça, o cérebro tem que funcionar, o coração, que fica tão perto, 45 centímetros da cabeça, ele tem que estar ligado. Então, eu posso dizer assim, os pastores, coração, né? Se Jesus é o cabeça, os pastores de coração, uma ligação com o cérebro, uma ligação com a cabeça, o elo de ligação e o coração agir de acordo com o cérebro, de acordo com a cabeça. Então a gente tem que estar ligado com Jesus. Ligado com Jesus. E o coração ligado com a cabeça, as coisas, né? E a coisa interessante que o senhor citou agora, que faz lembrar, por que nós lembramos muito o sangue? Por que simbolicamente o sangue derramado na cruz? Você já imaginou um pedaço do corpo sem funcionamento ativo do sangue? Não, ele apodrece. Ele apodrece, né? Então, o sangue purifica de todos os pecados todas as partes do corpo. Tipologicamente é lindo isso e também. Fisicamente também. Você pode ver que uma pessoa vem para a igreja, ela entra com dificuldades, precisa ser curada, às vezes, doenças incuráveis, né? E nós oramos simbolicamente que o sangue de Jesus dá direito ao perdão do pecado, curando a parte do corpo. Maravilhoso. Pastores, antes da gente falar sobre o aspecto da unidade entre igrejas, vamos tentar ver primeiro, entender quais são os desafios para a unidade dentro de uma igreja em si. Por exemplo, aqui nós temos um pastor da Igreja Batista, um da Assembleia de Deus e o pastor do Centro Evangelístico Ministério ID, certo? O que vocês veem como sendo os grandes desafios para a unidade dentro de uma congregação local? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui e vamos ver que outros. O convívio das diferentes gerações, por exemplo. É um desafio para a unidade, porque de repente um acha, não, tem que ser assim. Não, então essa igreja é de velhos, ou essa igreja é de jovens, ou essa igreja é da família. Hoje tem até igrejas especializadas que se dizem, às vezes até excluindo. Como é que é isso? Então, como lidar, por exemplo, com esse desafio de unidade e que outros desafios vocês percebem no dia a dia das igrejas de vocês? Eu entendo, na nossa igreja eu trabalho estabelecendo ministérios. Por exemplo, se tem alguém que vai trabalhar com a terceira idade, a programação tem que ser específica para a terceira idade, não pode ofender
não pode atingir a questão dos jovens. O grande problema, quando uma igreja, o Rio de Janeiro é uma cidade jovem, então na maioria das igrejas a faixa etária é bem baixa, na minha região é desse jeito. Então quando nós fazemos o culto voltado para os jovens e esquecemos os adultos, eles vão reclamar. Claro. Se tivermos um ministro que trabalhe diretamente com a terceira idade, o grande problema é que todo mundo quer fazer a mesma coisa. O grande conflito da igreja é que todos querem estar na mesma função, esquecendo que Deus preparou cada um para determinado ministério e específico que vai dar mais resultado do que ele tentar fazer outra coisa. Por exemplo, vamos pensar numa pessoa da terceira idade tentando alcançar os jovens, como está no Rio de Janeiro o funk, o rap. Como seria? Será que eles não se tornariam caretas para esses jovens? Agora, tenta imaginar um jovem alcançando um jovem e uma pessoa da terceira idade alcançando uma pessoa da terceira idade. Eu acho que dá para a igreja funcionar com os ministérios específicos. Não precisa sacrificar a igreja, Você tem que não conseguir precisa excluir. conduzir em paz essa Exatamente. coisa. Pastor? Foi até importante, nós fizemos na igreja, né, com os jovens, um grupo de reggae. E esse grupo de reggae, né, nós conseguimos levar a terceira idade. E você via quando o grupo de reggae começou a tocar o reggae, a terceira idade também se animou com aquilo. O trauma, às vezes, que eu sofria quando criança no evangelho, é que falava, tia, ô mãe, vocês não vão para o culto hoje? Não, hoje o culto é dos adolescentes. Então, quer dizer, a terceira idade não precisa ir porque o culto é dos adolescentes. Hoje eu vou porque hoje é do coral. Então, existiam essas coisas. Existia igreja, tipo, agora pré-carnaval, igrejas que fazem retiro. Um retiro só para os jovens, um outro retiro só para os adultos. Isso aí, eu não vejo dessa forma. É mutilar a igreja. Mas são muitos jovens, se encontra um lugar que fique todos. Então, hoje, graças a Deus, né, o nosso retiro, né, nós somos aí 6 pastores. Está todos os 6 pastores com jovens. Então, vamos jogar o futebol, a gente faz um casado e solteiro, a gente mistura todo mundo. Então, joga o futebol os pastores com os jovens com os pastores. Tem que fazer uma unidade completa. Então, muitas das vezes, se dividia igreja por idade. Hoje o EBF é um trabalho que faz nas férias para as crianças. Mas olha só, pastor Iflan, já a gente vai ver. Pelo que o pastor Isaías está dizendo aqui, há situações estratégicas onde é necessário ter essa separação, essa classificação, não sei como seria, não separação, mas enfim, essa atenção para aquilo que é interessante ou é relevante para aquela faixa etária. Mas, por outro lado, ter sempre cuidado pelo que o senhor está falando, de não só conduzir coisas paralelas, separadamente, que depois as pessoas têm dificuldade de trabalharem juntas. Pastor, é isso mesmo? Eu levo também para um outro lado, como o livro de Atos vem colocando para nós, que eu acho que se nós formos buscar muitas teorias na prática do dia a dia, fora da palavra, com temor, porque tem uma idade X ou Y, a gente acaba se afastando do próprio funcionamento da unidade, onde o Espírito Santo ele toma para si tanto o jovem como o adolescente como o adulto. Mas só o poder do Espírito Santo é que é capaz de chamar para a sua atividade. Nós apenas podemos conduzir, a gente pode incentivar. O senhor percebe, no entanto, pastor, onde há situações em que muitas vezes alguém, por ser jovem, é freado, não, você é jovem demais? O senhor já percebeu isso? E como se percebe, né? Ou também, não, você é velho demais, então enfim. Tiram-se as atividades das pessoas, tiram-se a relação das pessoas dentro da igreja, né? Mas onde eu volto a dizer que se tiver atividade do Espírito Santo, eu tenho pessoas idosas e eu sou assembleano. Assembleano gosta do pentecostal, né? Gosta de fogo. E eu tenho senhora de 82 anos que quando o fogo desce, ela vai, roda na igreja e dança e glorifica, canta, louva. Essa liberdade. Nós já temos que intervalo. Isso que eu quero dizer na prática. Vocês que estão em casa, qual vocês sentem ser o maior desafio
para a unidade da igreja, do corpo onde você congrega. Nós mencionamos aqui a questão das gerações, mas existem outras questões. Que outras questões são essas? E voltamos já debatendo. Queremos saber, claro, a sua opinião. Debata conosco, voltamos já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Estamos de volta com a cabeça para cima, como sempre, no intervalo. O papo é bom. Hoje debatendo a unidade da igreja. No primeiro bloco, entendemos, como a Bíblia coloca para a gente, a Bíblia compara a igreja com o corpo humano. Cristo é a cabeça e como um corpo tem diferentes partes, cada um com a sua função, com a sua relevância. Nenhum pode desprezar o outro, nenhum é melhor que o outro. Se tudo fosse coração, não haveria rim, não haveria fígado, enfim. Cada parte tem a sua função. Igualmente, então, é o aspecto orgânico da igreja. Cada membro, cada parte, cada departamento, cada pessoa tem a sua função e tem o seu papel. Começamos, então, a falar sobre os desafios a essa unidade. Vimos que a questão das gerações de diferentes cidades, às vezes colocam um desafio para a unidade. Que outros elementos os irmãos veem, os pastores veem, como desafios para a unidade de uma congregação local? Uma congregação local, é implantar essa ideia da visão de alcançar o público. Por exemplo, eu acho maravilhoso quando nós lemos na Bíblia, na época de Paulo, só posso entender que foi o Espírito Santo que revelou. A cabeça